E o nosso juízo deve ser aquele a que se refere o verso célebre de Camões, quando evoca a memória que do sepulcro os homens desenterram. Desenterremos os heróis brasileiros de 1817, que estão enterrados ainda num desvio pérfido da história pátria, desde aquele dia fatal, em maio, em que no Recife desembarcaram as tropas portuguesas da Bahia e do Rio de Janeiro, e, nas palavras do sublimado Padre Dias Martins, acabou-se a liberdade. Assim mesmo, em maiúsculas. 6 de março não é uma data pernambucana. 6 de março não é uma data nordestina. 6 de março é uma data que fundou a liberdade no Brasil. O 6 de março deve ser uma data nacional. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Falaremos hoje sobre um dos episódios mais marcantes durante o período colonial, que foi, por uma escolha deliberada, apagado da história oficial, mas que vem sendo mantido por diversas linhas de estudos dentro da nossa memória. E é isso que eu estou querendo dividir com vocês. 6 de março de 1817. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte e compartilhe nosso material e vamos ao episódio. Para entendermos 1817, temos que voltar um pouco no tempo, para aquela virada de século XVIII para XIX, para compreendermos o que é que estava se passando no mundo como um todo e por que esses sentimentos acabaram, essa vontade de revolução, de independência acabou chegando ao Brasil também. O que acontece? Desde o final do século XVIII, Napoleão vinha sendo o terror dos impérios europeus, e muitas das colônias que estavam na América aproveitaram essa oportunidade que estava de caos dentro da Europa para justamente conseguir sua própria independência. O que aconteceu com Colômbia, com Paraguai, com Uruguai. O Haiti fez sua própria revolução, assim como os Estados Unidos também. No Brasil, esse desejo não seria diferente. Desde 1801 já se tramava ali uma separação, principalmente da região que estava mais ao norte, que era encabeçada economicamente e politicamente por Pernambuco, mas que abarcava aí os estados de Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, e temos que pensar também que Alagoas fazia parte ainda de Pernambuco, ou seja, abarcava também a região de Alagoas. E o que acontece, desde 1800, como eu já falei, desde 1801, esse sentimento existia por aqui, mas Dom João soube muito bem como conduzir esses problemas e evitar essa primeira separação. Reprimiu o que ficou conhecido como a conspiração dos Suassunas e continuou conduzindo a colônia sob seu jugo. Mas haviam outros motivos pelos quais o sentimento de independência acabava fervilhando dentro das pessoas aqui. A começar pelo sistema de justiça que estava aqui instaurado. Se um brasileiro e um português fossem julgados pelos mesmos crimes, eles teriam sentenças totalmente distintas. Por exemplo, ao menos que um português cometesse um crime direto contra a família real, contra o império, como era um crime, por exemplo, de lesa pátria, o que seria um crime de lesa pátria ou um crime contra o erário? Seria, sei lá, sonegação de impostos, por exemplo. Ao menos que fosse algo assim tão direcionado contra o império, ele não teria punições. E principalmente aos que tivessem titulações de nobre. Enquanto um brasileiro, ele estava sempre sujeito a castigos degradantes e humilhantes como chibatadas, torturas, galé. Ele estava sujeito também a um dos piores castigos, que se chamava calcita, que era uma espécie de algema que era posta ou nos pés ou no pé de dois prisioneiros, digamos assim, para atrelá-los, enquanto ele era obrigado a trabalhos forçados. E às vezes por crimes simples, quer dizer, não necessariamente crimes, mas bastava você ofender alguém de origem portuguesa, que se isso fosse reportado às autoridades, ele teria consequências. Um exemplo que eu posso dar, dentre as notas que eu acabei por ler ao longo dos meus estudos, eu lembro de um caso de um brasileiro que foi condenado a 50 chibatadas porque, ao passar por um sargento de milícia, ele esqueceu de tirar o chapéu. Isso foi o suficiente para uma condenação tão arbitrária. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era o regime de
alistamento obrigatório aos homens, principalmente aos homens pobres e humildes. Por quê? Porque você era obrigado a servir ao longo do mínimo de 15 anos e a partir dos 16 anos. E isso drenava muito da energia de trabalho, principalmente das famílias mais simples. Por quê? Porque você retirava os homens que acabavam sendo destinados a exercícios militares, muitas vezes a viagens para justamente pôr em prática a sua função, e drenava a capacidade de trabalho dessas famílias, o poder de ganho, de sobrevivência dessas famílias. Isso gerava muitas fugas, principalmente muitos dos povoados que existem no sertão receberam muitas dessas pessoas que acabavam fugindo da região do litoral para não servir. E além de tudo, o soldo que era pago era sempre muito pequeno e muitas vezes pago em atraso. Ou seja, você tinha um completo problema para essas famílias que estavam sujeitas a esse regime de serviço militar obrigatório. E o terceiro é principalmente a vinda da corte portuguesa para o Brasil. A vinda da corte portuguesa para o Brasil pesou muito sobre os estados do norte e pesou principalmente sobre Pernambuco, que tinha a economia mais pungente na época. Por quê? Com a vinda da corte, muitos tributos foram criados justamente para manter todo o status da corte, toda a vida da corte. Imposto sobre produtos que eram básicos e importantes, como por exemplo o algodão e a carne seca, além do açúcar, e também taxas e desvios de erário para compensar as despesas que a corte tinha. Por exemplo, Pernambuco era independente das arrecadações tributárias, era obrigado a enviar 30 mil contos todos os meses para o Rio de Janeiro para bancar a iluminação pública, enquanto Recife estava às escuras. Ou seja, todo esse ambiente gerava muita insatisfação nas pessoas, principalmente nas classes mais baixas. Além disso, duas instituições foram muito importantes para que a Revolução se instaurasse. Primeiro, as lojas maçônicas. Contudo, por ser um ambiente secreto por si só, muito do que acontecia ali se manteve oculto ao longo do tempo e não temos muitas informações, embora tenhamos consciência que os principais líderes da Revolução vieram da loja maçônica. E outra instituição que foi muito importante foi o Seminário de Olinda. O seminário foi praticamente uma dissidência intelectual que se instalou aqui na região. Nele, os estudantes tinham acesso a muitos dos livros proibidos trazidos por outras pessoas que iam estudar na Europa, e esses livros acabavam inspirando muitos sentimentos modernos e revolucionários nesses jovens que acabavam se debruçando sobre eles. E justamente do seminário vem muitas das mentes que pensaram a Revolução. O padre João Ribeiro, o Frei Caneca, que seria muito importante a posterior numa revolução seguinte, mas nessa também participou, e muitos outros nomes passaram pelo seminário. Temos que pensar que vivia a colônia uma realidade onde mais de 85% das pessoas acabavam sendo analfabetas. E o pouco que se chegava de informação a essas pessoas vinha justamente da boca de padres que vinham do seminário, por sua vez. Ou seja, o padre acabava sendo um interlocutor entre essa produção intelectual e as pessoas, principalmente as pessoas que não tinham acesso à educação. Esse é o cenário que se formou para que fosse possível uma revolução. Se aproxima o ano de 1817. O sentimento de insatisfação só se inflaciona. O governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro, embora fosse um português, mas costumava ser muito razoável em suas deliberações, tem ciência que há sim um certo burburinho sobre uma possível revolução. Contudo, ele vai mantendo ali dentro do que ele acha que é um controle possível, evita reprimir, mas ao mesmo tempo sabe que em algum momento aquilo vai ser necessário. E esse necessário se torna urgente em março de 1817. Para ser mais preciso, em 6 de março de 1817. No dia anterior, ele já havia mandado prender as principais lideranças civis, vou dar exemplo apenas de Domingos José Martins e Cruz Cabugá,
no dia 6 de março, ele delibera que os militares que estavam envolvidos também nesse espírito conspiratório fossem também presos. O que aconteceria com os capitães Domingos Teotônio Jorge e José de Barros e Lima, o Leão Coroado. E esse é um personagem que acabou fazendo toda a diferença para a Revolução. E ao receber a notícia que seria preso, o capitão José de Barros e Lima, o Leão Coroado, sacou seu sabre e acabou matando o oficial que estava à frente da comitiva. E a Revolução se instaurou em 6 de março de 1817. Os militares que estavam ali com a intenção de justamente prender quem estivesse envolvido na Revolução fugiram para informar ao governador Caetano Pinto. Enquanto isso, os revolucionários tomaram conta ali do quartel e também partiram para libertar quem havia sido preso no dia anterior. O governador, ao saber da notícia, se refugiou no Forte do Brum e deu ordem para que a ponte do Recife, a ponte que havia sido construída ainda no período holandês e é a mais antiga do Brasil, fosse derrubada para que isolassem os revolucionários. E é a partir desse momento que os revolucionários começam a ter uma série de episódios de sucesso dentro do seu projeto, digamos assim. Primeiro, os revolucionários conseguem evitar que a ponte seja derrubada. Mesmo com baixo poder bélico, eles conseguem, devido à surpresa, evitar que as forças portuguesas contenham a revolução. Se deslocam até o Forte do Brum e convencem ao governador a abandonar junto com sua família a província. O que acontece? E o domínio do governo é tomado finalmente por essa nova força. Eu vou dividir esse tema em 2 episódios para que o tema seja debatido de maneira mais ampla. Mas o que eu devo dizer é que os revolucionários conseguiram tomar os principais prédios do governo. Tomaram, por exemplo, o prédio do erário, que era onde se cuidava de todos os recursos e finanças das províncias. Instituíram a própria bandeira. Instituíram um plano de governo, não só instituíram como imprimiram e deixaram esse registro para que pudéssemos estudar até hoje. E foi instaurada uma junta administrativa com representantes dos diversos núcleos sociais. Por exemplo, desde homens que representassem o clero, homens que representassem as forças militares, representassem os senhores de engenho e também os comerciantes livres. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um episódio muito marcante da nossa história. Uma república se instaurou em pleno período colonial e chegou realmente a existir durante alguns meses, como veremos no capítulo a seguir. Vamos continuar estudando e ver qual foi a importância de cada um dos personagens que se envolveram nisso, tá bom? Então aguardo vocês no próximo capítulo. Um forte abraço e valeu!